Boa tarde, meus queridos irmãos. Vocês que estiverem me assistindo aí, né, assistindo o meu vídeo aqui no Brasil ou em outro país, né, em qualquer parte do nosso país aqui, né, ou mesmo em outro país que estiver aí me assistindo, eu agradeço muito pelo apoio de vocês e peço a Deus que abençoe, né, e que pague a cada um de vocês, né, pela ajuda que vocês me dão, né, pelo apoio que vocês dão ao meu humilde trabalho. Meus irmãos, eu vou fazer mais um vídeo aqui hoje, né? E queria pedir para você aí, né? Dar aquele joinha aí, né? Para o YouTube ver a relevância do meu trabalho, né? Recomendar para mais pessoas. E também dizer para aquele irmão que ainda não é inscrito no meu canal, para dar essa força para mim. Eu já estou bem pertinho dos 2.000 inscritos e estou contando com a sua ajuda, meu irmão. Estou contando certeza, porque eu sei que com vocês eu posso contar. Meus irmãos, hoje aqui no meu humilde canal, né, eu queria fazer um agradecimento aqui para uma irmã, né, que tem assistido os meus vídeos e elogiado o meu trabalho. É uma irmã muito maravilhosa e ela também tem um canal e o trabalho dela é um trabalho maravilhoso. A irmã Roberta Alexandre. O canal dela chama Canal Roberta Alexandre. Olha, essa irmã, ela tem assistido os meus vídeos, tem me elogiado, né? E eu agradeço muito. Minha irmã, ó, você, ó, é daqui do cantinho do coração. Você é uma irmã maravilhosa, viu? Muito obrigado pelo apoio. Olha, e eu queria fazer uma recomendação aqui para os meus irmãos, né, que assistem meus vídeos. Você, meu irmão, que ainda não conhece o canal da irmã Roberta. Canal Roberta Alexandre. Assista os vídeos da minha irmã. É só você ir lá e clicar lá, escrever lá. Canal Roberta Alexandre. Vocês vão ver que, além de um conteúdo maravilhoso, ela ainda é muito engraçada. Ela ainda... Os vídeos dela são muito divertidos. Ela ainda faz a gente dar umas boas gargalhadas. Ô, irmã Roberta, ó, beijinho no coração, viu, minha irmã? Você é uma pessoa maravilhosa, tá? Deus te abençoe, Deus te pague por tudo e que Deus abençoe que o seu canal continue subindo cada vez mais. É por isso que eu falo, meus irmãos, a pessoa que sabe fazer um trabalho bem feito, ele não coloca defeito no trabalho do outro, ele só elogia o trabalho do outro. A irmã Roberta, como sabe fazer um trabalho maravilhoso, ela só dá força para a gente subir também. Viu? A minha irmã é uma irmã maravilhosa. Ô irmã, eu vou falar para você uma coisa. Se eu fosse dar uma nota para o seu canal, para o seu trabalho, eu não daria 10 não. Porque eu acho que se eu desse 10, eu estaria sendo injusto com você. Eu daria 1.000. Nota 1.000. Nota 1.000 para o canal da irmã Roberta Alexandre. Meus irmãos, eu fico impressionado como que as testemunhas de Jeová minimizam a obra de Jesus. Eles fazem tudo para minimizar a obra de Jesus. Bom, segundo eles, Jesus ia de casa em casa buscar as pessoas. Sim, é verdade. Segundo ele, Jesus ia de casa em casa buscar as pessoas. Agora, eu queria que eles me explicassem como que funcionava isso. Bom, porque certamente Jesus ia lá, chegava na casa da pessoa e falava, olha, eu vim te convidar para você ser testemunha de Jeová, porque o meu pai chama Jeová, e eu estou aqui para divulgar o nome do meu pai. Será que era mais ou menos assim que Jesus falava? Não sei, né? Ou então Jesus chegava ali, né? Jesus chegava ali, carregando uma pasta de lado, cheia de rolos e pergaminhos, né? Porque naquele tempo, né, a Bíblia era escrita em rolos e pergaminhos. Então Jesus chegava ali com a pasta cheia de rolos e pergaminhos e começava a ler para as pessoas nas casas, né? E Jesus também levava bastante revista Sentinela, né? E vendia para ele. É porque no tempo que Jesus pregava, capaz que era vendido.
É porque hoje não é mais. Eu, por exemplo, quando eu conheci as Testemunhas de Jeová em 1971, até por volta lá da década de 1990, até quando eu saí em 2004, as revistas ainda eram vendidas. A gente comprava as revistas lá no balcão e vendia para as pessoas. E não podia doar, não, tinha que vender. A gente podia trocar por ovos, pasta dental, sabonete. A gente podia trocar por o que quisesse. Não tinha problema não, mas doar não podia não, porque se você doasse, você atrapalhava para outro, claro. Então, meus irmãos, no tempo que Jesus pregava, com certeza as revistas eram vendidas. Agora a gente sabe que não é mais. O corpo governante agora deu um golpe de mestre ali, né? Fez umas revistas de qualidade pior e as Testemunhas de Jeová compram as revistas e dão de graça na casa das pessoas. Sai de casa em casa distribuindo revista de graça. Mas as Testemunhas de Jeová já pagaram por elas. Para retirar aquelas revistas ali tem que dar um donativo. E as Testemunhas de Jeová ainda brigam comigo aqui, diz que a Torre de Vigia não vende revista. Não vende para as pessoas nas casas, os seus... Eu ia falar uma coisa aqui, mas é melhor eu não falar, não. Deixa para lá. Não vende para as pessoas nas casas, mas vende para vocês. Vocês têm que dar um donativo para retirar as revistas. Vocês não retiram as revistas de graça, não. E vocês doam as revistas. Quem está doando as revistas não é a Sociedade Torre de Vigia, não. É vocês, os seus bobinhos, seus ingênuos. Eu não vou falar o que eu pensei, não. Eu vou trocar as palavras. Então, veja, é isso aí. Veja, meus irmãos, esse negócio de que Jesus pregava de casa em casa, gente, isso é uma heresia sem tamanho. Mas isso é uma tremenda de uma heresia. Eu já provei isso aqui, eu já fiz tantos vídeos falando sobre isso. Eu já provei isso aqui com A e mais B. Não tem mais nada para provar aqui que Jesus nunca pregou de casa em casa, né? Veja, meus irmãos, Jesus não precisava procurar as pessoas, não. Eram as pessoas que procuravam Jesus. Jesus não ia atrás de ninguém. Eram as pessoas que, onde sabia que Jesus estava, onde as pessoas sabiam que Jesus estava, as multidões iam encontrar Jesus. Jesus não precisava de correr atrás de ninguém, não. Veja, meus irmãos, eu vou citar aqui alguns exemplos para vocês, porque se eu for citar todos os exemplos que tem na Bíblia, eu vou ficar aqui horas e horas citando exemplos. Eu vou citar apenas um. Aliás, eu vou citar alguns. Certa ocasião, tinha uma senhora com fluxo de sangue. Ela já tinha gastado tudo que tinha com os médicos, e não conseguia ficar curada. Ela já tinha gastado tudo que tinha, já tinha perdido as esperanças. Aí, quando ela soube que Jesus, estava fazendo tantas curas, ela queria encontrar Jesus a todo custo. Ela saiu para procurar Jesus. Olha, hoje eu encontro com Jesus, custe o que custar, hoje eu encontro Jesus. E ela encontrou Jesus numa praça. Mas tinha tanta gente em volta de Jesus e que ela não conseguia chegar. Ela não conseguia chegar, não, porque era muita gente. Ela não conseguia chegar. Então, a multidão era tanta que ela tentava chegar de um lado, as pessoas não deixavam ela chegar. O que ela fez? Ela se jogou em cima da multidão, levando a mão, tocou com o dedo na roupa de Jesus e ficou curada. Teve um outro senhor que era um paralítico, e eles vieram trazendo ele numa cama. Mas a multidão não permitia que eles chegassem com a cama perto de Jesus. A multidão era tanta que 4 homens carregando a cama, mas como é que eles vão chegar? A multidão era tanta, o que eles fizeram? Eles subiram em cima da casa,
tiraram o telhado ali e desceram o homem por cima do telhado para que o homem chegasse a Jesus e ficasse curado. E Jesus curou aquele homem. Certa ocasião, uma multidão muito grande estava seguindo Jesus e já era tarde. Já estava começando já a ficar perto de anoitecer. Jesus chamou ali os apóstolos e disse: olha, esse pessoal aí está nos seguindo aí desde amanhã e eles com certeza estão com fome. Temos que dar alguma coisa para esse pessoal comer, senão eles vão desfalecer. Aí os apóstolos disseram: Senhor, mas nós não temos dinheiro para comprar tanta comida para esse pessoal. Tem aí mais de 5.000 pessoas. Como é que nós vamos comprar comida para tanta gente? Jesus perguntou para eles: vocês têm alguma coisa aí de comer? Aí eles responderam: tem um menino ali que tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus falou: traz aí. Eles levaram aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, entregaram para Jesus e Jesus repartiu, deu graças e dividiu. Deu para aquelas 5.000 pessoas comer à vontade, ainda sobrou 12 cestos cheios. Oh, gente, Jesus é maravilhoso, né? Jesus é maravilhoso. Outra ocasião, um homem de baixa estatura, chamado Zaqueu, queria falar com Jesus. Ele queria falar com Jesus, mas não tinha como. Então ele falou: já que eu não consigo falar com Jesus, pelo menos eu quero ver Jesus. E Jesus ia passando e Zaqueu subiu em cima de uma árvore. Falou: aqui pelo menos eu vejo Jesus. Aí subiu na árvore. Quando ele estava lá contemplando ali Jesus, Jesus olhou e viu, aproximou-se da árvore e disse: Zaqueu, desça daí que hoje eu vou pernoitar na sua casa. Então veja, meus irmãos, assim era Jesus. As multidões buscavam Jesus. Onde Jesus estava, tinha sempre uma multidão de pessoas ao redor dele. Jesus não precisava ir nas casas das pessoas buscar as pessoas, não. E Jesus sempre recebia todos de braços abertos, do jeitinho que ele morreu. Jesus recebia as pessoas assim, tanto é que depois também ele morreu de braços abertos. Então veja, meus irmãos, Jesus não pregava de casa em casa. Jesus chegava numa cidade, se fosse uma cidade menor, ele procurava a sinagoga e pregava na sinagoga. Se ele chegasse em Jerusalém, ele procurava o templo e pregava no templo. Então veja, meus irmãos, não existe um relato bíblico que fala que Jesus pregava de casa em casa. Eu gostaria que alguma testemunha de Jeová, mandasse para mim aqui pelo menos um relato bíblico que fala que Jesus pregava de casa em casa. Nenhum relato bíblico não existe, né? Veja, meus irmãos, as testemunhas de Jeová dizem isso, que Jesus pregava de casa em casa, é para dizer que eles estão seguindo o exemplo de Jesus. Nós somos os verdadeiros cristãos. Nós estamos seguindo o exemplo de Jesus. Nós estamos fazendo o que só Jesus fez. Ou seja, eles estão fazendo uma coisa que Jesus não fez, que é pregar de casa em casa. Agora, eu gostaria de raciocinar um pouquinho aqui com os meus irmãos testemunhas de Jeová. Gostaria de raciocinar um pouquinho aqui com vocês. E queria que vocês refletissem sobre o que eu vou falar. Vocês dizem que pregam de casa em casa seguindo o exemplo de Cristo. Não é verdade? Quer dizer que vocês seguem o exemplo de Cristo. Na pregação, você segue o exemplo de Cristo. Então, quando a religião de vocês foi fundada, no século XVIII, depois de Cristo, as testemunhas de Jeová não pregavam de casa em casa, não. Elas andavam na rua, ali umas 20 a 30 pessoas, cada uma com um megafone na mão ali, falando no megafone, denunciando ali as outras religiões.
denunciando as coisas que aconteciam nas outras religiões, cada uma com um megafone na mão. Agora me responda, Jesus pregou com megafone também? Será? Será que Jesus também? Porque se vocês pregam seguindo o exemplo de Cristo, então isso significa que Jesus também usou um megafone para sair para a rua, né, denunciando as outras religiões. Outra coisa que eu gostaria de saber de vocês, já que vocês pregam seguindo o exemplo de Cristo, por acaso Jesus colocou um carrinho de publicações nas esquinas das praças? Será? Será que Jesus colocou um carrinho ali com revistas, bíblias, livros ali nas esquinas das praças? Se Jesus tiver colocado, então isso significa que vocês estão seguindo o exemplo de Jesus. Agora, se Jesus não colocou um carrinho de publicações nas esquinas das praças, isso significa que vocês não estão seguindo o exemplo de Jesus. Isso significa que esse negócio de que vocês estão seguindo o exemplo de Jesus, isso não passa de uma mentira. Entendeu? Então veja, meus irmãos. E agora, deixa eu só refrescar um pouquinho a memória de vocês. Vocês estão mentindo. Vocês não estão seguindo o exemplo de Cristo. Porque a pregação de vocês não é a pregação que Cristo fez. Cristo pregou no templo e nas sinagogas. Cristo não pregou de casa em casa, Cristo não usou megafone e Cristo não colocou carrinho de publicações nas esquinas das praças. Entenderam? Então, isso significa que vocês estão mentindo. Com toda certeza. Sem medo de errar. Falo aqui com toda certeza. Sem medo de errar. Não tenham medo de errar. Estou falando aqui com toda certeza. Vocês estão mentindo. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Você sabe quem é o pai da mentira? Sabe, claro que sabe. João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, aqui diz que o diabo é o pai da mentira. Então, como vocês mentem demais, o diabo é o pai de vocês. É o pai de vocês. Agora veja, meus irmãos. Portanto, vocês minimizam o trabalho de Cristo, vocês minimizam o ministério de Cristo para engrandecer o corpo governante, que é isso que vocês fazem. O corpo governante para vocês é mais importante do que Jesus Cristo. Agora, preste só atenção numa coisinha. Vocês dizem que Jesus voltou em 1914, mas é outra mentira de vocês. Jesus não voltou em 1914. Jesus não veio ainda. Não, ainda não. Jesus vai vir e 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz que quando Jesus vier, todos nós, inclusive o seu corpo governante, terá que comparecer perante o tribunal de Cristo. Inclusive o seu corpo governante terá que comparecer perante o tribunal de Cristo. E eu quero ver, no dia que vocês chegar perante o tribunal de Cristo, eu quero ver o que vocês vão dizer para Jesus, se vocês estão aqui minimizando o ministério de Jesus e engrandecendo o corpo governante. O que é que vocês têm a dizer para Jesus sobre isso? Jesus vai abrir ali o seu livro e falar, olha aqui, vocês me abandonaram, disseram que eu vim na terra apenas para pregar as boas novas, desconsideraram totalmente o resgate, desconsideraram totalmente o fato de eu ter derramado meu sangue na cruz para salvar todos os pecadores, e vocês colocam o corpo governante no meu lugar. Então eu quero ver qual a justificativa que vocês têm para Jesus quando ele mostrar para vocês que vocês estão substituindo ele pelo corpo governante. Vocês estão minimizando o ministério de Jesus
e colocando como se o corpo governante fosse mais importante do que Jesus. Então veja, meus irmãos, é isso aí. Jesus nunca pregou de casa em casa. Jesus pregava no templo e nas sinagogas. Então, portanto, vocês ficar aí minimizando o ministério de Jesus para concordar com o que o corpo governante fala, vocês estão cometendo um erro muito grave e que queira Deus que isso não custe muito caro para vocês na volta de Jesus.